A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje, amados, eu vou falar sobre o verdadeiro batismo no Espírito Santo, ok? É muito importante você entender isso, até porque eu tenho percebido, falado com irmãos e muitos têm dúvida nesse tema. E uma vez que tem dúvida, acaba até mesmo acreditando em coisas que a Bíblia não relata. E pelo contrário, né? Às vezes a pessoa tira um texto fora do contexto, ou um versículo fora de tudo aquilo que Deus vem falando ao longo das Escrituras, tá? Então, acompanhe comigo hoje. Eu vou ler alguns trechos da Bíblia. É importante que você, amado, tenha a Bíblia, leia, folhe aí as palavras de Deus, o próprio livro. E nós vamos juntos aqui caminhar nesse entendimento que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer, ao seu coração, tá? Então oramos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui totalmente dependentes do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que verdadeiramente revela a verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda a conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido do Senhor. Aquele que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. É aquele que verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. E, amado Espírito Santo, o Senhor foi enviado para hoje estar conosco em todos esses tempos, para ganhar os nossos corações, fazer de nós filhos do Deus vivo, e não só isso, mas caminhar enquanto estivermos aqui na terra, de acordo com a tua vontade. E sabemos que o inimigo, ele traz a dúvida, a mentira, e tudo aquilo que a gente até ora e pede, contrário à tua palavra, lógico, Deus realmente não está nisso, porque Deus, ele está de acordo com a sua palavra. Então foi para isso que foi escrito os 66 livros. O Senhor instruiu homens para nos orientar. O inimigo, ele sempre influencia, entra na frente, e pelo fato da tua igreja não vigiar, nós realmente caímos em muitos enganos. Então, amado Espírito Santo, que através da palavra de Deus sejamos realmente iluminados e conhecendo a verdade. Essa verdade nos liberta de tanto engano e até de oração errada e de prática errada, e até buscar de um jeito errado aquilo que de fato até mesmo se orientou, que não é desse jeito, mas é conforme está escrito. Então, primeiramente, dá um coração à tua igreja, a nós, a esse irmão e irmã que está me ouvindo aqui agora, a amar a tua palavra e não simplesmente seguir doutrina de homens que conduzem ao erro. Mas precisamos nos voltar, para Cristo e para a Sagrada Escritura. Que esse irmão, essa irmã que está me ouvindo, possa voltar ao primeiro amor. Que ele possa verdadeiramente voltar a ler a Bíblia. E se ele não lia, que ele realmente se arrependa e comece a ler. Mas lê com o coração não já definido com o seu entendimento, mas sem reserva, aberto para aprender. Porque tenho certeza, Deus, que sempre precisamos aprender da tua palavra. E que assim seja. E revela-nos, Senhor, o verdadeiro batismo no Espírito Santo, conforme a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Amados, abram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ali, o autor, que é Lucas, ele começa a escrever que Jesus, ele, depois de ressurreto, ele então fala a respeito do reino de Deus, e ele é visto por eles ali, pelas pessoas que estavam próximas e os apóstolos, por um espaço de 40 dias, tá? E aí então, Jesus, ele orienta ali os discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém, está no versículo 4 de Atos 1, mas que esperasse a promessa do Pai, que foi dita até pelo próprio Jesus Cristo. Aí ele diz assim, versículo 5, Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito Santo, ok? Não muito depois desses dias. Então veja bem, vocês têm que pegar ali o momento, a situação, e entenda ali o momento contemporâneo. Jesus, ele está, depois da ressurreição, dando provas, cumprindo a Escritura, que ele ressuscitou. Então ele aparece por 40 dias, ensinando os discípulos a verificar as Escrituras, que tudo aquilo que ocorreu é porque já estava escrito. E agora o próprio Jesus promete, já tinha prometido e fala para eles aguardarem, porque vem o outro Consolador, que é quem? Vocês sabem que é o Espírito Santo. Então, eles ficam ali reunidos, né, em oração, até que o Espírito Santo venha sobre eles, ok? Então, capítulo 1, dei um resumo, pode ler tudo ali. E aí quando chega no capítulo 2 diz que vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Então, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, entendeu? E de repente veio do céu, amados, é um som, tá? Não é fogo, mas é um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam ali assentados. Então veja bem, se é um som, é algo que você está ouvindo. E foram vistas por eles, aí fala, línguas repartidas como que de fogo. Então, como que de fogo, então é um exemplo. Então alguns pensam que é fogo que desceu. Não, não desceu fogo. Desceu um som, que são línguas repartidas. Aí o apóstolo aqui, né, o autor, ele vai explicar, né, como que foi esse som. É como que de fogo, né? Você pega ali aquela lareira e tem aquelas faíscas, né, saindo, né? Então, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada uma daquelas línguas pousou sobre cada um deles. E aí então todos foram cheios do Espírito Santo. E, amados, e começaram a falar em outras línguas. Então veja bem, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E por que isso era necessário? Porque na festa de Pentecoste, vinha muitos judeus de outros países. E a promessa da vinda do Espírito Santo, lógico, primeiramente para eles, mas não só para eles, mas para todas as famílias, está escrito na Bíblia, né? Para todas as nações, mas para os judeus, eles até então, inclusive os discípulos, compreendiam que a vinda e a descida do Espírito Santo era somente para os judeus. Eu quero que você pense nisso, porque não porque eu estou forçando você a achar isso, é porque a Bíblia cita isso, né? O próprio Pedro e os apóstolos, eles só acreditavam que a descida do Espírito Santo era somente para os judeus e não para os gentios, tá? Vocês vão ver isso mais para frente. Mas, ok, primeiro vamos tratar dos judeus. Então, versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por quê? Porque os judeus eles tinham se espalhados com a rebeldia lá dos seus antepassados do Velho Testamento, eles tinham se espalhado, nasceram em outros países, mas não é por causa disso que eles seriam estrangeiros, não. Judeu é por sangue, né? Então, mesmo eles nascendo em outros países, eles continuam sendo judeus e obedecem aqui a festa de Pentecostes, eles vão lá festejar e adorar a Deus, tá? Então, ali, pense bem, judeus que veio de outras nações, o idioma deles é diferente daqueles que estão em Jerusalém, que inclusive até os próprios discípulos. Versículo 6. E correndo aquela voz, porque lembra que veio um som, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que é na sua própria língua? No seu próprio idioma, ok? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros,
Pois que não são aí galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos? Olha que interessante. Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Aí a Bíblia faz questão de mostrar quais eram ali as nações, né, os judeus ligados aos seus idiomas, que é, versículo 9, partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos, veja bem, todas essas judeus que nasceram nesses países, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, amados, esse é o objetivo das línguas. É falar das grandezas de Deus, trazer a palavra de Deus para os ouvintes de outros idiomas. Por quê? Porque uma palavra precisa ser entendida e compreendida, senão não tem sentido, senão não santifica, senão não edifica, senão não muda caráter, senão não leva as pessoas a se arrependerem. Então, toda a língua precisa ser entendida, toda a palavra precisa ser compreendida. Senão, qual o propósito daquela pessoa falar numa língua aí, dita pelos homens aqui, estranha? Na Bíblia não diz língua estranha, né? Diz em outras línguas, que é um dom. E se não há compreensão, aí vira um mistério. É um mistério isso aí, não estou entendendo nada do que você está dizendo. E aqueles compreendiam, porque esse é o objetivo, não é? Então, veja bem, é muito importante você entender esses contextos para trazer para nós nos dias de hoje, tá? E versículo 12 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, né? Assim, dizendo uns aos outros: que é isto, né? Que isto quer dizer? E outros até zombando, diziam: eles devem estar cheios de mosto ou embriagados, né? Pedro, porém, versículo 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões, veja bem, judeus, ele está falando para judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, tá? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre vós, e sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, e assim vai indo. E aí, veja bem que interessante. Versículo 20, vamos ler. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, e quem é esse Senhor? É o nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele está falando isso para judeus, e diz: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Entende? Então a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, né, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse, né, retido por ela. Entendeu? Então aí ele cita o que aconteceu ali com Jesus. Vocês podem ler todo aqui o capítulo 2 de Atos, tá? Para ganhar tempo aqui eu vou pular, mas vocês podem ler, que isso é tremendo, mas o objetivo é Pedro falando sobre Jesus. E aí versículo 37, e veja bem, os judeus estão ouvindo na sua língua natalina ali, né, onde eles nasceram.
Versículo 37, e ouvindo eles isto, quem? Os judeus de todas as nações, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Porque, veja bem, diante de tudo isso, e agora? Aí disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, veja bem, aqui, quem é que tem o Espírito Santo? Os apóstolos, ok? Tanto é que estão falando em línguas. E os judeus ainda não, porque eles estão ouvindo. Você precisa ouvir a palavra, crer em Jesus Cristo e se arrepender. Se eles tomam essa atitude, como de fato quase 3.000 tomaram, se arrependeram, obedeceram ali a Pedro, que era para ser batizado nas águas, assim fizeram. E a Bíblia diz, no versículo 40, diz assim: com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados ali nas águas os que de bom grado receberam a sua palavra. Então eles creram, ouviram, aceitaram, que tem o livre-arbítrio, e naquele dia agregaram-se foram salvos quase 3.000 almas, e depois perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos, ok? Então olha que interessante, contextualizando, ali tem a festa de Pentecoste. O Espírito Santo usa os apóstolos e Pedro para falar no idioma de cada um dos judeus que vêm de outros países. Eles creem, então veja bem, se arrepende, orientado por Pedro, são batizados. Aí a Bíblia, presta atenção, não diz que aqueles quase 3.000 judeus, depois de batizados nas águas, eles recebem o Espírito Santo, que está escrito, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, você crê, recebeu o Espírito Santo e foi batizado, beleza? Então, aqui, nesse momento, percebam, os quase 3.000 judeus não falam em outras línguas. Ou seja, o Espírito Santo não precisa usá-los para... Lógico, ele está falando o idioma dele ali, né, da Panfilha, do Egito e tal. Mas ele não vai falar em outras línguas, não há necessidade. Por quê? Porque para Pedro e os apóstolos, eles estão já cientes pelas Escrituras que essa promessa é para os judeus. Então não há nenhum problema, não há nenhuma incredulidade nesse sentido. Então os apóstolos e Pedro ficam felizes porque quase mais 3.000 almas são salvas. E então eles recebem o Espírito Santo sem precisar os quase 3.000 falar em línguas. Entendeu ou não? Tá claro? Beleza. Então agora vamos para os gentios. Aí você vai para Atos capítulo 10, vamos lá, acompanhe comigo, Atos capítulo 10, aqui tem uma passagem que fala sobre o centurião Cornélio. Então, eu vou apenas aqui citar para você o fato, depois é importante que você leia todo ele, para você entender, né, são 48 versículos, para você entender essa questão do batismo com o Espírito Santo, que hoje nós gentios achamos que, infelizmente, né, há muitas pessoas, né, e líderes ensinam que o batismo com o Espírito Santo é quando alguém fala em línguas, ok? Baseado nisso que eu já li. Mas veja bem, línguas no Novo, né, Testamento revelado por Jesus através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, línguas é um dom. Ok? Não é batismo. O batismo é a sua entrega, é a sua união, a sua conversão com Cristo. Lá, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Paulo fala em Romanos 10 que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque ele é rico para com todos que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, do versículo 9 até o 13. Então, aquele que hoje, você gentio, que crê em Jesus Cristo,
ouviu a ministração, como está ouvindo aqui agora, se arrepende, aí você fala, né, que nem os varões, e agora, irmão, o que eu faço? Então, você simplesmente se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo. Então, aí você se converte a Jesus Cristo, entendeu? E quando você se converte a Jesus, você é batizado nas águas. E aí o que acontece? Você recebe o dom do Espírito Santo e não precisa falar em línguas. Por quê? Porque aqui, para nós também estamos claro que aceitar é crer em Jesus Cristo. Então, eu não preciso de uma evidência, eu só preciso de que você creia. Isso para nós gentios. Mas você tem que entender no livro de Atos capítulo 10, que Pedro e os apóstolos ainda estão naquela transição. Eles ainda, até aqui eles não acreditavam que esse Espírito Santo, que foi ali derramado, veio sobre eles em Atos 2, na festa de Pentecostes, eles ainda, inclusive Pedro e os outros 11, não acreditavam que o Espírito Santo era para os gentios. Você sabia disso? Não. Então, aqui que você tem que amarrar as coisas, né? Pegar e ligar uma coisa com a outra. Entenda bem, você tem que ir para lá, viver aquele momento. Pedro e os apóstolos e os judeus, está escrito aqui, amado, Atos 10 e Atos 11, principalmente Atos 11, os próprios apóstolos, você pode pegar os outros 11, eles chamaram a atenção de Pedro, porque ele entrou numa casa de gentio. Está escrito na Bíblia que Pedro diz, vocês sabem, gentios, né, que não é lícito um judeu, né, entrar na casa de um gentio, não podia. Então isso está com eles, nessa tradição. E o Espírito Santo, o próprio Jesus veio para quebrar isso e revelar isso para Pedro, que Deus também quer que os gentios recebam o Espírito Santo, assim como os judeus. Não é maravilhoso isso, amados? Então vamos lá. Então, no livro de Atos capítulo 10, Cornélio, ele tem uma visão, um anjo aparece para ele e pede para ele enviar lá uns servos e chamar Pedro, ok? Pedro, ele então, ele está ali no momento em que ele tem uma visão, tá? Ele tem uma visão de um objeto descendo ali do céu, e aí eu vou ler isso aqui para vocês, tá bom? Versículo 9 diz assim, Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, quem? Os servos de Cornélio, para avisar a Pedro que ele precisava ir para a casa de Cornélio pregar o evangelho, tá? Então, e estando já perto ali, os gentios da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Versículo 10, olha que interessante. Deus trabalhando aqui com Cornélio, trabalhando com Pedro. E tendo fome, Pedro quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, aqui é para Pedro, tá? Pedro está tendo uma visão. Levanta-te, Pedro, mata e come. Deus falando. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, ok? Então isso era o que ele tinha como visão, que veio lá dos ensinos do Velho Testamento para os judeus. Aí então isso houve uma segunda vez, lhe disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou. Então Deus quer revelar para Pedro aquilo que era, veja bem, imundo, que era comum, agora Deus purificou. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por tudo isso. Somente depois de Cristo é que Deus então agora paga tudo, limpa tudo, purifica tudo, porque o sangue de Cristo que foi derramado na cruz pagou o preço dos pecados de toda a humanidade, tanto da nação judaica quanto dos gentios. Tranquilo? Beleza? Estou indo devagarzinho para você entender. E aconteceu no versículo 16, isso por 3 vezes. Por 3 vezes teve essa situação para Pedro entender. E o vaso tornou a recolher-se no céu.
Aí veja bem, aí estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões, no caso que foram enviados por Cornélio, pararam à porta ali da casa de Pedro, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram, veja bem, se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Veja bem, amado, o Espírito Santo orientando Pedro. Eis que 3 varões te buscam, 3 homens, né? Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Porque, veja bem, Deus estava trabalhando para revelar algo para Pedro, que o Espírito Santo também é para os gentios. Porque eu os enviei. Quem enviou esses gentios aí foi eu, para falar contigo, Pedro. E descendo Pedro para junto dos varões, que eles foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E lhes disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, veja bem o que Pedro fez. Chamando-os para dentro, ali os recebeu em sua casa. Amado, presta atenção. Por que tem esse detalhe? Porque antes disso, Pedro jamais chamaria um gentio para entrar na sua casa. Entende isso? Está compreendendo? Então agora ele chama e diz: e no dia seguinte. Então por que esses detalhes? Se é no dia seguinte, eles dormiram ali. Queridos, gentil dormindo na casa de judeu não pode aceitar. Para eles, esses gentios, nós somos imundos. Agora veja bem, Pedro já está compreendendo a vontade de Deus, ou seja, ele está obedecendo, né? Mas está ainda querendo avançar mais nesse entendimento. Então, o Espírito Santo mandou, eu vou receber eles em casa. Dormiu lá e no outro dia foi com Pedro com eles. E foram com eles alguns também irmãos de Jope. Então, segundo estudiosos, em outras versões, parece que eram mais 6 irmãos judeus. Por que tinha agora que ter outros irmãos de Jope? Porque eles servem como testemunhas para relatar depois aos outros apóstolos o que iria acontecer agora na frente. Vamos lá. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Então veja bem, tá Pedro, judeus, outros aqui de irmãos de Jope, indo com os servos de Cornélio para entrar agora na casa de Cornélio. Olha o que acontece. Ele estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio estava com a casa cheia de parente, tudo gentil agora, irmãos. É diferente lá da festa de Pentecostes, que era judeus. Pedro foi usado pelo Espírito Santo, junto com os discípulos, para falar ali aos judeus, que quase 3 mil se converteram, judeus. Agora aqui Pedro está sendo usado pelo mesmo Espírito Santo para pregar para gentios, não é para judeus. Tranquilo? Vamos lá. E aconteceu, versículo 25, que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, veja bem, Cornélio fez isso, adorou a Pedro, amado. Aí Pedro, o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, então não é para me adorar não, sou homem igual você. Versículo 26, agora 27. E falando com ele, entrou. Aí Pedro entra. E achou muitos que ali se haviam ajuntado. Você percebe que a Bíblia faz questão de entrar na casa, sair da casa, ficar na casa, dorme na casa, levanta no outro dia. Por que esses detalhes? Porque isso é importante para você entender que o Espírito Santo está quebrando aquele conceito que Pedro tinha de não se envolver com gentios. Beleza? E aí, e disse-lhes: vós, olha o que Pedro fala para vocês verem que eu não estou inventando. Por isso precisa ler a Bíblia, irmãos. Versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Vós bem sabeis. Então não tinha esse negócio. Mas Deus, olha o que Pedro fala, mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Lembra da visão lá do objeto descendo? Nos lençóis ali, dos animais imundo e incomum. Então,
ele entendeu, os animais representam os gentios, que nós como judeus entendíamos como comum e imundo. Então a gente não se misturar, mas Deus falou assim, não, mostrou-me que a nenhum homem mais chame assim, entendeu? Pelo que, sendo chamado, Pedro falando, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar-me? Aí Cornélio fala da visão que ele teve do anjo. Há 4 dias atrás, eu estava em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem como sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará, ou seja, vai mostrar para você o que você precisa saber sobre as coisas de Deus. E logo mandei te chamar-se, e bem fizeste vir. Isso Cornélio falando para Pedro, você fez bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, Cornélio falando para Pedro, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amados, versículo 34, acompanhe. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vou repetir de novo. Pedro reconheceu, aleluia, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem é que faz acepção de pessoas, irmão? São os homens, somos nós, é a tradição, era os judeus. E quando Pedro reconhece isso, meu irmão, é coisa linda. Agora vai. Mas que ele é agradável a Deus, aquele que em qualquer nação o teme e obra, ou seja, faz obras do que é justo. Tá certo? Então Deus está acessível a todos, não só para judeus, como para gentios. E Pedro agora reconhece isso. Aí a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, ele está dizendo, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí Pedro está falando para Cornélio, para toda a família dele, os outros judeus ouvindo, e nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia. Lembra que Pedro falou isso também para os judeus lá no Pentecostes? Foi morto, mas Deus ressuscitou. E fez que se manifestasse. Ele apareceu por 40 dias. Eles são testemunhas, lá em Atos 1. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. Inclusive Pedro, ele era uma das testemunhas que estava ali falando. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, quem crê, recebe perdão. E presta atenção, amados. Está muito bom isso aqui. E dizendo Pedro ainda essas palavras, amados. Olha o contexto. Pedro pregando para gentio. Caiu o Espírito Santo, ou seja, desceu sobre eles também, sobre todos os que ouviam a palavra. Quem era que estava ali, amados? Ouvindo a palavra? Cornélio com toda a sua família gentia. Entende? Agora, quem é a plateia? Gentil. Diferente da plateia de Pentecostes, que era judeus. Entendeu? Tranquilo? Beleza. E os fiéis, quem são os fiéis que eram da circuncisão? É aqueles que acompanharam Pedro de Jope ali, praticamente uns 6 judeus, tá? Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também para os gentios. Então eles ficaram assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, está quebrando o nosso conceito, está quebrando aqui toda a nossa formalidade, a nossa tradição, sabe? Nós estávamos achando que era só para nós, Pedro e os judeus, os da circuncisão. Não, é também para Cornélio e para os gentios, então eles estavam maravilhados. Então olha que interessante, para que isso ficasse evidenciado e Pedro se convertesse de uma vez nesse sentido de que o Espírito Santo também é para os gentios, inclusive para os outros judeus que foram com eles, Deus permitiu que houvesse uma prova para Pedro testificar que é o mesmo Espírito que ele recebeu ali no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste. E aí fala assim, ó, versículo 46, tanto Pedro quanto os outros judeus, porque os ouviam, quem? Os gentios, a falar em línguas, a magnificar as grandezas de Deus. Então o que é ali? Agora o Espírito Santo toma todos os gentios e usam eles para profetizar, para falar as grandezas, a magnitude de Deus, da forma como Pedro também foi usado lá. É o mesmo Espírito. Então aqui eles falaram essas línguas que são as grandezas de Deus. Com qual objetivo, amados? Com qual objetivo, se Pedro também já era convertido a Cristo? Então o objetivo agora das línguas aqui pelos gentios era exatamente isso, para comprovar para Pedro e para os outros judeus que foram com eles, que o Espírito Santo também era para os gentios. Era só isso. É uma evidência de confirmação. Entende? Então, versículo 47, respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes? Tá certo? Que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então Pedro falou, eles receberam o mesmo Espírito que a gente. Então agora ele ordena que batiza nas águas a família toda de Cornélio. E mandou, não ficou assim pedindo, quer se batizar, não. Mandou, ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. E todos ali foram batizados nas águas aqui, né? Por quê? Porque olha que interessante, ali em Atos 2, na festa de Pentecoste, os 3.000, eles se converteram, entendeu? E aí foram batizados nas águas, receberam o dom do Espírito Santo, mas não precisou falar em línguas, beleza? Aqui, gentios, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas. Por quê? Porque precisava evidenciar para Pedro que o mesmo Espírito que ele tinha também é para os gentios, e depois é que foram batizados nas águas. Por quê? Porque é simples, irmãos. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é o tema da mensagem, é quando alguém se converte a Cristo. É quando alguém se arrepende. É quando alguém pede perdão dos seus pecados. Entendeu? Essa questão, mas precisa falar em língua ou não? Amados, não precisa. Hoje, para nós, aqui para os gentios. Por quê? Todo mundo aqui é gentil, ok? Deus já quebrou esse item lá, né? Esse problema que existia lá com Pedro, né? E depois os apóstolos em Atos 11, porque aí, no Atos 11, para vocês terem ideia, Pedro teve que se justificar perante toda a igreja porque ele foi batizar Cornélio. E aí vocês podem ler Atos capítulo 11, que Pedro conta toda essa história, e ele falou, tem um testemunho aqui. Os outros judeus que foram comigo viram que o Espírito Santo que nós recebemos ali em Atos, na festa de Pentecoste, os judeus também receberam. Aí, amados, no Atos capítulo 11, os outros apóstolos também entenderam, compreenderam e falaram, então tá bom. Então, vamos anunciar também o evangelho para os gentios, porque o mesmo Espírito que recebemos também é para eles. Então, glória a Deus. É o que Pedro falou, de fato eu reconheço que Deus não faz acepção de homens, como nós estávamos fazendo. Entendeu? Então isso é tremendo. Então Pedro, amado, ele ganhou luz nesse sentido,
ele era incrédulo nesse ponto e agora então ele ganhou luz e se converteu, aceitou, né? E agora ele está aberto aos gentios, Pedro e os outros apóstolos. E depois, lógico, Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo para nos ajudar a entender tudo isso relacionado a todos os oráculos de Deus, ao Velho Testamento, às leis, né, Moisés e tantas outras coisas, e graças a Deus. Mas o mais importante é vocês entenderem o seguinte: qual é o verdadeiro batismo no Espírito Santo, como eu disse, que é o tema de hoje. O verdadeiro batismo é, tanto judeus quanto grego, é crer, se converter, aceitar, receber no seu coração todo o entendimento claro que o único que salva é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Cristo ungido de Deus, o Filho de Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe nenhum outro nome no céu ou na terra que importa que sejamos salvos. Tá? Há um nome, há um homem na glória, está à direita de Deus. Esse homem se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Beleza? Tranquilo? Você e eu, para ser salvos, não tem outro jeito. Então, seja em qualquer nação, seja até um judeu que possa estar me ouvindo aqui, se essa mensagem chegar até você, não é? Tanto judeu, quanto prosélito, quanto gentio. Amados, Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, porque todos nós viemos de Adão, seja judeu ou não, ou gentil, né? Todos nós viemos de um homem só, de uma semente só, irmão. Foi, né, multiplicando, proliferando, foi e chegou até nós. Evitando as nações e tal, né? E chega até nós. Então, ninguém, depois de Adão e Eva, foi criado fora de um casamento. Todos nós viemos por casamento. O que é casamento? A união de um homem com uma mulher, gera um filho e assim vai se multiplicando. Se você for retrocedendo, voltando, você vai chegar em Adão e Eva, porque tudo saiu dali. Ok? Então, Deus, amados, Deus, ele não faz acepção. Lógico que Deus escolheu um povo lá, primeiro, para ser conhecido. Então ele escolhe o povo de Israel, para que as nações conheçam que há um só Deus, o Pai de todas as coisas, que é o nosso Deus, o Eu Sou, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um Deus só, né? Que ele, na sua infinita misericórdia, sabedoria, ele é triuno, que se faz conhecido, o Pai Todo-Poderoso, o Filho, que veio para cumprir a obra, se fazendo homem, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, e o envio do Espírito Santo, que é Deus dessa trindade, que hoje está conosco, testificando, nos ensinando, não falando nada de si mesmo, só dando testemunho de tudo aquilo que Cristo fez, que na qual Cristo obedeceu o Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e em João 17 Jesus disse que assim como eles são um, assim também que essa palavra nos alcance e nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então, hoje, amado, onde você estiver, se você crê em Jesus Cristo, abra o seu coração, peça perdão pelos seus pecados e declare: eu creio em Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, e peça para o Espírito Santo: escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e a partir de agora, Espírito Santo, me ajuda a conhecer Jesus Cristo através da palavra. Eu quero ler a Bíblia, me dá um coração de amar e ter prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, e conhecer mais a Cristo. E enquanto eu viver, eu quero obedecer os mandamentos de Cristo. Então, a partir do momento que você creu agora, aí então, seja batizado nas águas e viva uma vida obedecendo todos os mandamentos de Deus, né? Participe da ceia, aprenda a ler a palavra de Deus e obedeça a Cristo, honre a Cristo em todo o seu viver, suas atitudes, né? Casados, solteiros, família, trabalhando, na escola, onde for, sempre coloque o Espírito Santo à frente, pedindo a Ele orientação e sabedoria para que Jesus Cristo cada vez mais seja glorificado na sua vida, como de fato é na minha, e aqui eu dou toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus Cristo, por tudo isso. Amém, queridos? Ficou claro? Entendeu? Então, por que
muitas igrejas hoje aqui, modernas, falam, ó, seja batizado com o Espírito Santo, isso dizendo para crente. Aí você já começa a ver o absurdo, né? Como que o crente que já tem o Espírito Santo, alguém, seja batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não entende todo esse contexto, que eu aqui resumi bastante, mas acho que deu para você entender. Ele isola tudo um versículo do contexto, então ele acha que somente quem fala em línguas é que foi batizado com o Espírito Santo. Não é verdade, amados, tá? E aí, eu sei que tem muita gente assim, então eu quero que primeiramente pense, vá à Escritura, veja se não faz sentido. Inclusive, amados, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo fala que as línguas é um sinal para incrédulos, não é para crentes. Pensa bem, fica assim, como que... Aí tem lá a igreja de crentes reunido, falando em línguas, sendo que todo mundo é brasileiro, entende o português, e está falando em línguas. E Paulo fala que as línguas é para os incrédulos. Então, quer dizer, né, se você for fiel à Escritura, você vai dar um nó na cabeça. Mas agora está claro. Por que as línguas é um sinal para os incrédulos? No caso, aí Pedro era o incrédulo. Em que sentido? Ele não acreditava que o Espírito Santo era para os gentios. Aí as línguas veio através de um gentio para converter Pedro a entender que o Espírito Santo também é para os gentios. É só isso. Agora, nós não estamos aqui no meio de judeus, nós não estamos com esse problema, amado. Então, agora a profecia diz em 1 Coríntios capítulo 14 que é para crentes. Então, o que é a profecia? É o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando em línguas. Não é estranho como todo mundo fala, não. Você está aí do outro lado, está me entendendo. Entendeu ou não? E se, como aqui o vídeo é mundial, se você está nos Estados Unidos, vai ter a legenda aqui embaixo em inglês. Se você está no Japão, vai ter a legenda em japonês. E assim vai indo. Você põe a legenda aí e você vai entender o que eu estou falando na sua nacionalidade. Hoje tem a tradução, mas eu estou falando em português aqui. Então, para quem é do Brasil, está me entendendo. Então, é a profecia, correto? E por que a profecia? Porque nós estamos conhecendo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza que essa verdade, que não é minha, está na Bíblia, está agora libertando você desse engano. E aí, não tem os pastores que ficam ali, né? Começa a falar em língua, quer dizer, começa a errar, porque você começa a ser julgado. Se você está num lugar onde todo mundo fala em língua, aí fala, todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo, no entendimento deles. E você não consegue falar, aí você se sente até mal. E as pessoas começam a te olhar, né? Dizendo, esse daí não fala em línguas, e ainda quer ser intercessor, esse aí não é batizado com o Espírito Santo, e quer entrar numa equipe de oração, né? Na cabeça deles vai ser retalhado. Amados, isso traz uma confusão tão grande, e eu já vi pessoas que eu tive que ajudar a simplesmente ficando triste, porque ele acreditou que precisava falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo, sendo que Deus nunca mandou fazer isso. As línguas é um dom. E outra coisa, hein? As línguas, que é um dom que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você pode verificar lá que o apóstolo Paulo deixa claro que Deus não dá o dom de língua para todo mundo. Não permite isso. Como os outros dons, não é para todo mundo. Porque, mas nós somos o corpo. Não é? O corpo não é só olho, não é só boca, não é só braço, não é só perna. Ele dá o dom para quem lhe apraz. Então veja bem, para consolar o teu coração e te libertar dessa mentira aí, você que está me ouvindo. Você é crente, você crê em Jesus, você foi batizado nas águas, tá tudo certinho, beleza. Amado, você creu em Jesus logo no início, de todo o seu coração? Você foi batizado com o Espírito Santo. O que é isso? O Espírito Santo se uniu a você, ele faz morada em você e ele está contigo, inclusive está até te iluminando agora a ouvir essa palavra. Amém? Mesmo você não falando em línguas. Ponto. As línguas, se o Espírito Santo lá na frente entender que você tem que falar alguma língua para a edificação de alguém que está aí do seu lado, seja até estrangeiro ou um mistério de Deus, Deus vai te dar isso. Mas entenda bem e seja liberto em nome de Jesus. Tá? Até hoje você nunca falou em línguas? Não se preocupe com isso. Não caia nesse engano. Entende ou não? Você mesmo, sem falar em línguas, você é batizado com o Espírito Santo, porque em 1 Coríntios capítulo 13, 12 e 13 ali, tá? 1 Coríntios, até vou ler para vocês, 1 Coríntios 12, vou abrir aqui, ó, para fechar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, porque lá está escrito que a todos nós
fomos batizados em um só Espírito, tá? E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Deixa eu pegar aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo, só para dar o texto, e aí eu encerro aqui esta comunhão maravilhosa aqui, juntamente com vocês, tá bom, queridos? Vamos lá, aqui ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim ó: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus e quer gregos, né? Quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, entendeu? Quer gregos, quer judeus, quer gentios ou quer judeus, você foi batizado em um só Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Tranquilo? Então, já temos aqui 50 minutos, já deu aqui o tempo, eu creio que já foi orientado. Amados, se inscreva aqui no canal, caso essa mensagem tenha falado muito no seu coração e queira ouvir mais. Compartilhe essa mensagem com todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Eu tenho certeza que assim como ajudou você, também vai ajudar muitas outras pessoas. Envie para ele, manda essa mensagem, sabe? Deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal, tá, amados? Só lembrando, eu tinha um outro canal também com o mesmo nome, né? Ministério Jesus Cristo Liberta os Cativos, mas lá infelizmente o meu e-mail foi hackeado, né? Que tinha como sustento ali o canal, e eu não tenho mais acesso àquele canal, então por isso eu fiz um outro com o mesmo nome, para que você tenha acesso e saiba que sou eu mesmo, né? Tô até aqui aparecendo para vocês. Então, aqueles que você conhece, que estavam no outro canal, avise eles, né? Nós estamos nesse aqui, se inscreva aqui no canal. Nós estamos recomeçando, você pode ver que os inscritos aqui são bem poucos, mas é porque estamos retomando, tá? Mas nós não vamos parar, por mais que hackearam ali o canal, eu não consegui mais ter acesso, já entrei em contato com o YouTube, com a Google, mas infelizmente eles não estão facilitando, né? Para reaver, mas isso não vai me parar, amém, amados? Eu posso estar limitado aqui como homem, mas a palavra não está algemada, né? Paulo estava preso, mas a palavra não estava. Eu posso estar limitado aqui com recursos, mas a palavra não está. Então, eu creio que o Espírito Santo aqui, ele mesmo, está pegando essa mensagem e está enviando a todos aqueles, né? Alertando todos aqueles, seja do outro canal, que é meu lá, como esse, e também para outros lugares. O Espírito Santo está conduzindo e levando essa mensagem para aqueles que realmente precisam ouvir a verdade. Amém, queridos? Toda honra, toda glória e todo louvor eu dou ao Pai, ao Filho de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Obrigado pela sua, a sua presença, de estar aqui comigo, né? Esses 54 minutos que estamos aqui já chegando, e que você possa cada vez mais ser orientado e instruído pelo Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.